Olá, muito boa tarde para você. Muito obrigado pela companhia com a gente aqui na telinha da TV Novo Tempo. Aquela hora de respirar um pouquinho, fazer a pausa para o almoço. E aqui na telinha da TV Novo Tempo é pausa também para informação, para a gente conferir reportagens especiais, aquilo de mais importante que acontece no dia. Vamos aos destaques desta edição. O NT Sul faz hoje uma homenagem à arte da fotografia. Lena Caetano faz um resgate da história das primeiras imagens, conta como foi a evolução da fotografia e um pouco da trajetória de dois profissionais de Cachoeira do Sul. O olhar de um fotógrafo é especial, então se é uma foto profissional, o pessoal queria um encanto melhor. E se era amador, se ficasse bem e tivesse as pessoas que rodeavam felizes em roda dela, ela ficava feliz também. Eu ia nos casamentos quando era com filme e revelava domingo de manhã para mim ficar descansado que tinha saído as fotos. E ainda, mostra da Escola Aldo Porto garante 3 trabalhos para a etapa regional do Verde é Vida, da AFUBRA. Primeiro, Inova Aldo, dá show de inovação e sustentabilidade. E o biogás ele é feito com matéria orgânica e com resíduos de animais. Pode acontecer erosão, mas ainda é mais difícil que o primeiro. Primeira aula de ginástica para a terceira idade foi animada. A atividade reuniu 30 moradores de Cachoeira do Sul. A maioria estava sem mexer o corpo há tempos. Pois é que eu tô com meu corpite muito duro para fazer essas coisas. Eu disse para a professora, a gente nunca fez. Coloquei, tava mal, eu só parada, né? Agora melhorou. Tá com dificuldade financeira? Aí na tua casa tá faltando dinheiro no fim do mês? O salário tá insuficiente? Então fica ligado que o quadro E aí, quanto sobra? Foi pensado para ti. Você precisa fazer um lado pesar mais. E esse lado precisa ser sempre o lado que entra o dinheiro e não o dos gastos. Pois é, vamos entender direitinho como fazer isso daqui a pouquinho. E você de casa, quer participar com a gente? Manda a sua participação, o seu recado, a sua informação no nosso WhatsApp. É o 51997697129. Pode mandar áudio, pode mandar uma foto, já que estamos falando hoje também sobre fotografia, contar a sua informação, um vídeo e a gente põe na telinha. Nossas lives estão no ar também, facebook.com/TV Cachoeira e o canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. O NT Sul desta quarta-feira está no ar. A Fundação Pão dos Pobres está completando neste mês 130 anos na capital gaúcha, Porto Alegre. Uma história de ajuda a quem mais precisa e também de resiliência para superar adversidades, como a catástrofe climática de 2024. A novidade da instituição agora é um hub de inovação que está sendo preparado e vai propiciar parcerias com empresas. Criada em 1895 para acolher viúvas e famílias atingidas pela Revolução Federalista do Rio Grande do Sul, a Fundação Pão dos Pobres transforma vidas, dando uma segunda chance a quem não teve uma primeira, como diz um dos seus slogans. Hoje, o Pão dos Pobres atende 1.400 adolescentes, jovens e crianças em 3 eixos principais dentro da política de assistência social. Nós atendemos, por exemplo, serviço de convivência e educação integral, que são aquelas crianças que moram em regiões hoje conflagradas pelo crime organizado, pelas facções, pelas violências. Essas crianças que mantêm o vínculo com as suas famílias ainda, passam o dia aqui no Pão dos Pobres. Depois nós temos a média complexidade, que são jovens que já se envolveram com determinadas situações ou buscam uma colocação no mercado de trabalho. Nós oferecemos 15 cursos profissionalizantes. Entre eles, cursos de mecânica, marcenaria, gastronomia e este de manutenção de computadores, que tem a meta de recondicionar até 100 equipamentos por semana. A gente tem a parceria com o governo do estado, do programa Sustentare, onde a gente recebe esses equipamentos e faz a manutenção preventiva e depois envia para instituições, escolas públicas. Os jovens aprendem sobre hardware e software e contribuindo para a alfabetização e inclusão digital, né? Eu gosto muito daqui pelo simples do ambiente de inovação, assim. Tu sente assim,
acho que eu estou entendendo, eu sinto que vai agregar para mim. Então, desde pequeno, eu sempre quis entender mais e o PAN me deu essa oportunidade aqui dentro da manutenção de computadores. E o terceiro eixo, aqueles casos mais complexos, onde crianças e adolescentes sofreram violações, desde maus tratos, abuso sexual, estarem em situação de violência, moradia de rua, por exemplo. Por uma determinação judicial, eles moram no Pão dos Pobres. Então, nós temos 8 casas de acolhimento. Cada uma delas tem capacidade para 20 crianças e adolescentes de até 18 anos, que podem ser adotados e receber apadrinhamento afetivo. Só que todo esse trabalho foi duramente impactado pela enchente histórica de 2024, que devastou o térreo da instituição. Inúmeras salas, laboratórios e equipamentos ficaram submersos e foram perdidos. Um prejuízo estimado em pelo menos 9 milhões de reais. Mas agora a Fundação Pão dos Pobres escreve um novo capítulo da sua história. Está recuperando toda a infraestrutura danificada pelas águas e também dando um passo adiante com o projeto de um hub de inovação. Nessa reconstrução, nós estamos organizando salas, laboratórios, onde as empresas e os trabalhadores dessas empresas possam estar dentro do Pão dos Pobres, convivendo com os jovens, e aí já vai nascendo essa conexão para que esses jovens também possam escolher essas empresas para trabalhar, ao mesmo tempo a empresa trazendo a inovação dentro do mercado de trabalho. A inspiração vem do Instituto Caldeira, de Porto Alegre. A previsão é de que as obras fiquem prontas até dezembro, quando vão ser entregues espaços modernos e multiuso. O mezanino criado também é um recurso para abrigar equipamentos do térreo em caso de nova inundação. E assim, o Pão dos Pobres reforça a história de resiliência e compromisso com a assistência social, que já dura 130 anos. Mas, para transformar vidas, pede apoio, tanto de empresas como de pessoas físicas. E apoio não apenas para continuar servindo 57 mil refeições diariamente, mas também para nutrir a esperança de um futuro melhor. Deu um conhecimento e confiança. Exatamente. Como eu te disse antes, eu virei outra pessoa. Aqui me deu uma direção para onde seguir. Lembre-se, nunca tenham medo de fazer o que vocês querem fazer. Se vocês estão dedicados a fazer alguma coisa, por mais difícil que seja, nem que seja mexer tipo, num computador, que parece um bicho de cabeças, entra fundo, vai lá. A força de vontade, ela supera o talento. E isso aqui é a prova real disso. Fundação que presta um serviço muito bonito para a sociedade, né? E ontem, minha gente, foi o primeiro dia da ginástica para a turma da terceira idade de Cachoeira do Sul, promovida pela Secretaria de Esporte e Lazer. O encontro na Capela dos Navegantes reuniu mais de 30 participantes numa verdadeira integração entre gerações e um convívio social cheio de alegria que está só começando. Com muita energia, sorrisos e disposição, foi realizada a primeira aula do projeto Ginástica para a Terceira Idade em Cachoeira do Sul. O encontro, que aconteceu em clima de descontração e alegria, contou com a participação de cerca de 30 pessoas, todas animadas, para iniciar essa nova etapa voltada à promoção da saúde e bem-estar. Nesta aula inaugural, o foco foi a recreação, com atividades leves e dinâmicas pensadas especialmente para o público da terceira idade. O objetivo principal foi proporcionar um momento de integração e acolhimento, criando um ambiente agradável onde todos se sentissem à vontade para participar. A corrida para estourar o balão foi com certeza a mais animada. Eu até participei desse belo momento junto dessa turma que aprovou essa iniciativa. Como é que foi essa atividade hoje, o primeiro dia da ginástica da terceira idade? Foi muito boa, gostei muito. Qual a atividade que tu mais gostou de fazer, gostou de praticar? E todas foram legal. Gostei de todas. A senhora gosta desse tipo de ação, onde coloca o corpo em movimento? Sim, isso é muito bom. Faz parte, né? E o senhor, o que achou? Bom também. Qual que o senhor mais gostou aqui das atividades? Todas? Todas. E essa da corrida do balão ali? Também. Foi bom? Foi bom? Vai vir na próxima vez? Vou vir. Se quiser. Gostei muito porque eu moro aqui na Carvalho, faço parte da comunidade, né? E eu adorei. O mesmo problema que eu tô, com problema de saúde, tem que enfrentar, né? Por causa que não pode existir. Tem que colocar o corpo em movimento. Sim, aham.
Pois é que eu tô com meu corpite muito duro para fazer essas coisas. Eu disse para o professor, olha, a gente nunca fez. Da outra vez eu estava com um problema que o meu marido estava doente e não pude participar, né? Mas agora eu vou ter que enfrentar. E vai vir nas próximas vezes. Sim, se Deus quiser, vou enfrentar. Me fala o que a senhora achou das atividades, dessa ação, colocou o corpo em movimento? Coloquei, tava mal, eu só parada, né? Agora melhorou. Dói a perna, dói o braço, tudo hoje aqui. Graças a Deus, melhorei bem. Vai vir nas próximas vezes? Se Deus quiser. Vou estar aqui, todas as terças. Através da prática regular de exercícios físicos adaptados, os professores pretendem estimular não apenas o corpo, mas também o convívio social, a autoestima e, claro, o bom humor. A expectativa é que esse grupo cresça ainda mais nas próximas semanas. Sucesso total, a gente está muito feliz, né, de poder trazer aqui para o bairro um pouquinho de alegria, um pouquinho de descontração. Nos surpreendeu, nós não esperávamos esse volume de pessoas, praticamente 40 pessoas aqui, muita risada, as pessoas já têm uma família entre eles unida, né? Agradecer também o pessoal da capela, tanto o Neco quanto a Ana, que abriram, né, a capela para esse projeto. A gente está muito feliz, não temos dúvidas que esse projeto vai crescer cada vez mais e a gente tem aí uma expectativa de daqui a um mês, talvez uns 40 dias, fazer um braço desse projeto também no bairro Mauá, que a gente não tem dúvida que vai ser sucesso total. Ok, tá certo. Sempre as aulas se mantendo na terça-feira, a inscrição pode ser feita na hora. Inscrição feita na hora, toda terça-feira às 9 horas. Vim com uma roupa bem confortável, né? Com chuva ou sem chuva, o projeto ele não para. É isso aí. E não dá para parar, né? Porque quando a gente para, a gente termina enferrujando, nosso corpo foi feito para se movimentar e o projeto aí certamente está ajudando esta população. Gente, desde que o mundo digital se tornou mais acessível e as redes sociais se popularizaram, grande parte das pessoas faz da imagem sua forma de comunicação. Tirar uma selfie, registrar um momento, é questão de segundos. Dá para imaginar um mundo sem fotos? Ou então, o início desse processo, quando o registro de uma foto durava quase meia hora. Isso mesmo, tirar uma foto durava quase meia hora. Ontem foi o Dia Mundial da Fotografia e por isso hoje a gente te convida a conhecer um pouco dessa história e de alguns profissionais aqui de Cachoeira do Sul que abraçaram esta arte. Antes do século XIX, tudo que se conhece de imagens, de pessoas e lugares é através de desenhos ou de pinturas. Visitando museus ou pesquisando história é que se percebe isso. Na antiguidade, a arte de capturar imagens era um mistério que teve sua primeira revelação, literalmente, em 1826, pelo francês Joseph Nicéphore Niepce, considerado o primeiro fotógrafo da história. Durante 10 anos, ele fez muitas experiências e testou muitas fórmulas. Até o dia em que expôs ao sol por 8 horas uma placa de vidro com elementos químicos e conseguiu reproduzir a imagem da vista do sótão da casa dele. E esta é a primeira fotografia que se tem registro. Somente 11 anos depois, outro francês, Louis-Jacques Daguerre, a partir dos princípios descobertos por Joseph, inventou o daguerreótipo, classificado como o primeiro equipamento fotográfico da história. A captação de uma imagem podia demorar até 25 minutos. 2 anos depois, em 1839, Daguerre quis ousar e capturar a imagem de uma rua movimentada de Paris. Resultou nessa foto, com paisagem e cenário quase desertos, exceto pela figura de um homem e do engraxate que cuidava do sapato dele. E eles só apareceram porque estavam parados durante os 5 minutos de captura da imagem. E essa foi a primeira foto a registrar figuras humanas. Tudo isso foi só o pontapé inicial da história e dos tantos processos de evolução da fotografia. Mas fato é que o mundo passou a contar com a imagem como registro para conhecer personagens, acontecimentos e momentos.
Levou um tempo, mas a fotografia foi se tornando popular e acessível. Hoje, quase 2 séculos depois dessas descobertas, o processo fotográfico se tornou digital e instantâneo. A gente tira uma foto e imediatamente pode vê-la. Utilizar filme e revelar fotos são coisas do passado. A foto física agora é impressa e por poucas pessoas. A tendência é guardar em arquivo digital, mas nem sempre foi assim. Muitos profissionais da área, ainda em atividade, acompanharam parte dessa evolução. Em Cachoeira do Sul, falar em história da fotografia, é inevitável a gente falar sobre o pai de quase todos que estão por aí, Tadeu Fotos. Você que é de uma geração um pouquinho mais antiga, seguramente vai lembrar de Tadeu Fotos. E você que é da nova geração, seguramente já ouviu alguém falar, pronunciar este nome. Ele que foi referência e que tornou Cachoeira do Sul, lá nos anos 1970, referência estadual em fotografia, em laboratório fotográfico. Tadeu, qual a tua origem, a tua motivação para a fotografia? Teu início de tudo, conta um pouquinho pra gente. A motivação, porque, como eu falei para você, Leninha, eu venho de uma senhora que era costureira, então ela gostava do belo. Eu também gosto do belo e da alegria, da harmonia das pessoas. Então foi motivo, assim, em parte foi inspiração, em parte foi necessidade também de ter um emprego em Cachoeira, né? Em 1971, para pagar a Faculdade de Educação Física, ele trabalhou com um despachante. Pela grande demanda, lá o Tadeu teve acesso à produção de fotos 3x4 para documentos. Depois, foi gerente de um estúdio, onde aprendeu ainda mais. Até que, em 1975, o Tadeu Giuliani se tornou o Tadeu Fotos. Uma referência na produção, revelação de fotos e cobertura de eventos. Se tornou o 4º maior laboratório do Rio Grande do Sul. A minha geração teve o prazer de ter a fotografia preto e branco de início e depois veio os slides, os monóculos e depois teve a grande novidade que era a foto colorida. Então eu passei essa fase e também no fim da minha carreira também veio a parte digital. Então era muito difícil, o equipamento era caro, a gente tinha que importar esses equipamentos, entendeu? Tinha que importar, então, e tudo longe, e então eu tenho que fazer cursos fora para poder, porque tu trabalhava tanto com eletrônica como também com fórmulas químicas, entendeu? Então foi meio difícil assim essa parte da revelação. Agora a inspiração do fotógrafo é outra parte. O fotógrafo é aquele que vê o quê? É a mesma coisa que o pintor, é que pinta uma imagem, né? Para que tipo de fotos as pessoas procuravam o teu estúdio? Era muito a época das fotos 3x4 e tudo mais, mas tu também menciona que tu tirava muito foto de crianças também, né? As mulheres também já começaram a se deixar fotografar. Como é que foi esse processo? Geralmente as fotografias as pessoas procuravam obrigatoriamente para fazer fotos para documento. O estúdio era caro na época a fotografia. Então eu na minha fase de Tadeu Fotos de lojista, eu procurei fazer sempre muito barato, até as crianças que nasciam, eu tirava foto escolar também nos colégios, tudo foi uma mensagem na época, foi uma passagem dessas mães que não podiam pagar tanto, pagavam em prestação, então foi muito bom essa parte. Como eu tive quase 20 anos em Cachoeira, eu fotografei uma geração, o nascimento, o batizado, a crisma, o 15 anos, o debutante e o casamento. Quando eu cheguei aqui, o Tadeu perguntou se eu tinha alguma foto dele, quer dizer, quando criança, de repente, alguma foto que ele tivesse batido. E seguramente, é uma coisa que ele observou, é que muitas pessoas, quando procurarem ou reverem alguma foto antiga, olha atrás que tem o carimbinho. Essa era a marca registrada do Tadeu Fotos. Esse era o carimbo, um selo nos pósterzinhos de parede. Era um selinho dourado do Tadeu Fotos. Que eu trabalhava muito em marketing, eu dava chaveirinho, então eu procurei popularizar bastante a fotografia aqui em Cachoeira do Sul. Na busca por novos desafios, em 1988, o Tadeu se mudou para Maceió, onde por um tempo ampliou sua atuação como fotógrafo em eventos, shows, empresas, fotos em geral, empreendeu e hoje ainda tem a máquina fotográfica como parceira. Mas para clicar pássaros e registrar viagens pelo mundo.
52 países já foram explorados por ele. Mas são as memórias dos tempos do Tadeu Fotos que ainda causam com facilidade o sorriso do veterano fotógrafo. Perdeu um pouco o encanto o fato de que hoje em dia está tudo no smartphone, está tudo no computador, as pessoas geralmente não imprimem, não revelam mais. Aquela emoção de fotografou com o filme, será que saiu certo? Será que saiu tremido? Será que saiu do jeitinho que a gente queria? Ter que esperar para ver a foto. Se perdeu um pouco da magia ou tu acha que não? Eu acho que perdeu, porque a pessoa tinha aquela, como tu disse, aquele encanto, aquela curiosidade. E outra coisa, às vezes você pegava um filme de 12 e ficava 3 ou 4 boa, mas era muito boa, não importa. Já era bom pra gente, porque já era uma forma de recordação daquele momento, que o momento passa na vida da gente. E então o olhar de um fotógrafo é especial. Então, se é uma foto profissional, o pessoal queria um encanto melhor. E se era amador, se ficasse bem e tivesse as pessoas que rodeavam felizes em roda dela, ela ficava feliz também. Na rua Saldanha Marinho, essa placa na calçada e uma vitrine com algumas fotos apontam para um estúdio na ativa. No interior, alguns quadros, outros registros, um balcão cheio de história com antigas máquinas fotográficas. A relíquia de um rolo de filme de 12 poses e uma estrutura enxuta um tanto distante da época em que aqui era também um requisitado estúdio fotográfico. Uma opção pessoal do Rogério, que há 45 anos atua no ramo. Período suficiente para que ele definisse o significado próprio para o existir da fotografia. Eu acho, na verdade, que a fotografia é uma história. Tu olha uma foto, tu vai te lembrar de muitas coisas, então aquilo ali é uma história para ti. Que eu acho que hoje, com o digital, as pessoas não vão ter história para contar porque eles não têm nada. Eles deixam no celular, ou eles estragam o celular, ou perdem a coisa e fica sem história. As pessoas ainda revelam foto? Acho que não, né? Perdeu-se muito disso, né? Não, muito pouco mesmo. Basta estar que no Dia das Mães, Dia dos Pais e coisa, eles não têm foto para revelar. Eles chegam aqui, me ajuda que eu tenho que fazer uma montagem que eu não tenho uma foto com meu filho, eu não tenho uma foto com a minha mãe, eu não tenho uma foto com meu pai. E aí a gente tem, eles olham no celular porque a fotografia, na verdade, é uma emoção. Tu tira a foto e olha no celular, tá bom, já olhou. Porque antigamente, quando as pessoas revelavam os filmes, eles largavam aqui e queriam ficar pronto na hora, porque eles tinham aquela coisa assim, será que vai sair as fotos? Aí chegava o filme, eles abriam a máquina antes, tudo velado, sem cabeça, sem pé, sem tudo, e era assim. Era a emoção da revelação, né? É emoção, a fotografia é emoção, é história, é muito legal. Hoje tu faz o que tu quer, né, com a fotografia. Tu põe filtro, tu faz isso, e naquela época tinha que ser valendo, né? Eu ia nos casamentos, quando era com filme, e revelava domingo de manhã para mim ficar descansado, que tinha saído as fotos. Era sempre situação de risco? Sempre, né? Porque tu não sabia, na verdade, se ia sair, se tu não ia, ou se tu esqueceu de tirar a tampinha, já aconteceu comigo. Sério? É verdade. Tirar a tampinha da máquina e compromete tudo. Não tem, aí não sai nada, né? A vivência do Rogério com a fotografia teve início durante os 5 anos do serviço militar. O auxílio que prestava a um sargento na produção de fotos dentro do quartel resultou na profissão da vida dele. Quando voltou a ser civil, foi ajudante em um estúdio por 2 anos, até que em 1979 assumiu a identidade profissional de fotógrafo e o próprio estúdio. Época em que os filmes eram revelados em São Paulo e demoravam 1 semana para retornar. Hoje, com o imediatismo da imagem digital, o Rogério lamenta que as pessoas não se atentem para a importância de imprimir fotos. Cada uma um momento, cada uma história. Eu sempre digo para as pessoas aqui, se tu vai, por exemplo, a Porto Alegre, aí tu chega lá e tirou 100 fotos, mas vem e faz 2 fotos daquela tua viagem. Tu vai olhar as 2, vai te lembrar, eu estive lá na casa do fulano, eu almocei lá, eu andei de trem, eu andei de coisa, e tu vai ter história. É isso que a fotografia é história. Afora a questão do sentimento de manusear, né, o papel, né, de ver a imagem impressa, né? Tem muita gente que vem aqui revelar porque a minha mãe quer pegar a foto.
Ela não quer olhar, eu mostro o celular, ela não é. Eu quero pegar a foto, eles querem manusear a foto. É outra sensação. É outra sensação, né? É isso aí. As histórias do Rogério e do Tadeu se confundem com a vida de muita gente e o registro de incontáveis momentos. Cada um capturado em uma única fração de tempo. Coisas da fotografia, que mesmo gerada a partir de fórmulas, experimentos e química, evoluiu e mesmo que tecnológica, se tornou história, sentimentos, sensações, significados. E uma coisa que fica no meu coração. Que pena que não tinha fotógrafo de Jesus Cristo passou por nossas vidas. Seria uma imagem que todo mundo ocidental ia admirar e adorar. É verdade ou não é? Por isso que precisamos fotografar. Fotografe, fotografe e fotografe, meus caros amigos. Um abraço. Pois é, bela reportagem. E era uma tristeza, né, no tempo da fotografia analógica, para quem tinha uma máquina fotográfica, que normalmente era bastante cara, quando você fazia ali a foto, depois ia revelar e ficava ali toda tremida, né, ou então desfocada. Mas também aquela alegria quando a foto saía boa e aí depois vinha a foto impressa, revelada, como a gente chamava, bonitinha para a gente poder guardar, com boa recordação. Olha só, amanhã tem outra reportagem dessa série falando um pouquinho sobre significado da foto. Não perca, é aqui no NT Sul. Vamos para a tela? Número na telinha para você interagir, para você participar com a gente. O Gilney Loreto está participando, dizendo aqui o seguinte: o Tadeu fez a minha primeira foto em 1979. Meus pais ainda têm o quadro de parede com a foto minha e do meu irmão. Hoje estou em viagem e assistindo vocês aqui de Candelária. Abraços. Obrigado, Gilney, pela participação, pela lembrança. Obrigado mesmo por mandar pra gente aqui, tá bom? Quem mais? Mais recadinhos. Reni Lima. Há anos atrás fotografei com o Tadeu no estúdio dele, em Maceió. Olha só que lembrança. Obrigado, Reni, pela participação também com a gente aqui no NT Sul. Próxima mensagem é a Juliana Martins. Ontem foi dia da nossa ginástica no bairro Carvalho. Adoramos a aula. Muito obrigado, Juliana, pela participação. Reportagem que a gente exibiu agora há pouquinho também, reportagem do Bernardo Miller. E aí o pessoal fazendo a ginástica. Marlene Aires, sobre a ginástica da terceira idade, seria maravilhoso se tivesse no bairro Bom Retiro ou Tupinambá. Precisamos muito desse carinho, porque movimento é vida com qualidade. É isso mesmo, Marlene. Obrigado pela tua mensagem. Daqui a pouquinho também mais recadinhos da audiência. E a seguir, mostra da Escola Aldo Porto garante 3 trabalhos para a etapa regional do Verde é Vida da FUBRA. Primeiro, Inova Aldo, dá show de inovação e sustentabilidade. E o biogás ele é feito com matéria orgânica e com resíduos de animais. Pode acontecer erosão, mas ainda é mais difícil que o primeiro. Tá com dificuldade financeira? Aí na tua casa tá faltando dinheiro no fim do mês? O salário é insuficiente? Então fica ligado que o quadro E aí, quanto sobra? Foi pensado para ti. Você precisa fazer um lado pesar mais. E esse lado precisa ser sempre o lado que entra o dinheiro e não o dos gastos. O intervalo é rapidinho, continue com a gente aqui na TV Novo Tempo. E já estamos de volta ao vivo aqui na telinha da TV Novo Tempo. Boa tarde para você. E a gente sempre volta do intervalo trazendo informações sobre o tempo. E é sobre isso que nós vamos falar agora, porque o dia tem uma certa ventania, algumas rajadas, mesmo aqui na região central do estado. A gente vê na tela agora imagens da nossa câmera ao vivo, aqui no centro da cidade de Cachoeira do Sul. Tempo encoberto, muitas nuvens, o vento está predominando. Efeitos de um sistema que se formou aqui na nossa região, perto do Rio Grande do Sul, e o Gustavo Verardo, meteorologista, está chegando agora com todos os detalhes da previsão do tempo. Olá a todos, a quarta-feira vai começando com muito vento na região de Cachoeira do Sul por conta da influência de um ciclone que atravessa o Rio Grande do Sul na manhã desta quarta-feira. Ao longo de todo o dia, as rajadas de vento se farão presentes, até com intensidade moderada com mais de 50 km por hora. A temperatura mínima hoje vai ser observada à noite com apenas 12 graus e a máxima hoje não passa dos 16.
Até não se descarta alguma garoa de forma isolada nas próximas horas. Nessa quinta-feira, o tempo muda. Uma massa de ar frio ingressa e a estabilidade volta. A quinta-feira vai ser um dia com a presença do sol entre poucas nuvens e sem chuva. Um dia de tempo seco, de tempo firme e ensolarado. Na quinta, mínima de 12 e a máxima já encosta nos 22 graus. Então, um dia com a amplitude térmica grande, com uma diferença de 10 graus entre a mínima e a máxima. Para a sexta-feira, a tendência é de um dia de verão. Se prepare porque vai esquentar muito. O vento de norte ganha força e a temperatura máxima bate a faixa dos 30 graus, mínima em torno de 16. E o ponto de destaque é que a sexta começa com tempo seco, um dia de bastante calor, mas a partir da noite uma frente fria avança e traz risco de temporal. Então a sexta começa com estabilidade e vai acabar com instabilidade e risco de temporal. No Rio Grande do Sul, atenção, nessa quarta-feira o vento permanece intenso, principalmente entre o Planalto, centro, sul e leste do estado, até mesmo com risco de falta de energia elétrica por conta das fortes rajadas. Amanhã o tempo já fica mais firme e o vento diminui gradualmente à medida que o ciclone se afasta para o alto mar. Até logo mais. E a gente fala agora sobre segurança pública. O delegado Laurence Moraes Teixeira vai assumir a chefia da 20ª Delegacia de Polícia Regional do Interior. Atualmente, na 12ª DPRI de Santana do Livramento, ele vai ser transferido para ocupar o cargo deixado pelo delegado José Tasquito Mota, que faleceu recentemente. Com 21 anos de carreira na Polícia Civil, Laurence já atuou em diversos municípios do Rio Grande do Sul, acumulando ampla experiência na segurança pública. O prefeito Leandro Balardim anunciou na manhã de hoje a nomeação de Fabiane Moraes como nova secretária adjunta da Secretaria Municipal de Cultura de Cachoeira do Sul. Com ampla experiência na área, Fabiane já atuava há anos como assessora técnica da pasta, além de ter contribuído como voluntária na Associação Cachoeirense de Amigos da Cultura, reforçando o seu comprometimento com o desenvolvimento cultural do município. Vamos ver agora recadinhos da nossa audiência. Vamos para a tela, mensagens que estão chegando aqui da nossa audiência. A Maria Beatriz, esse é o nosso grupo Vida em Movimento, aqui das Três Vendas, interior de Cachoeira. Nossa professora é a Clarice Guedes. Temos aulas 2 vezes na semana, são momentos de muita diversão, diz aqui a Maria. Maria, obrigado pela participação, tá aí a foto do povo se divertindo, né? É isso, a gente precisa se mexer e o pessoal tá fazendo isso, atividade física, já tem todo esse momento também de confraternização. Próxima mensagem, recadinho aqui do Will. Quero mandar um grande abraço ao meu amigo César Ros, profissional excelente da arte da fotografia. Obrigado, Will, pela tua participação. César, nosso colega, inclusive, de trabalho aqui na TV Cachoeira também, né? E realmente faz aí sempre belos registros. Obrigado, Will, pelo teu recado. Próxima mensagem, Morisson Machado. Lembro do Tadeu desde a minha infância. Muitos aniversários e casamentos onde ele registrava tudo. Foi ele quem produziu o quadro da minha formatura em enfermagem em 1986. Muito bom, Morisson, pela lembrança, por contar um pouquinho dessa história também, compartilhar com a gente aqui. Daqui a pouquinho mais recadinhos da nossa audiência. Acontece na próxima segunda-feira, na CDL de Cachoeira do Sul, a palestra O que os empreendedores fazem que prosperam, da consultora do Sebrae RS, Niceia 20. O encontro agendado para 7 horas da noite vai ser uma oportunidade para todos que desejam aprender, crescer e transformar resultados em seus negócios. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelo formulário que está disponível no site da Prefeitura. O evento é promovido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Um verdadeiro show de conscientização sobre uso de recursos naturais, tecnologia, compromisso social e futuro pode ser conferido na primeira mostra de trabalhos promovida pela Escola Municipal de Ensino Fundamental Aldo Porto, no interior de Cachoeira do Sul. A primeira Inova Aldo teve 3 dos 18 trabalhos selecionados para a etapa regional da Mostra Científica e de Inovação, que acontece na próxima semana, coordenada pela FUBRA.
Um salão lotado de conhecimento e experimentos não só científicos, mas também sociais. Propostas experimentais de quem está de olhos atentos à realidade que lhe rodeia. Um time de alunos que integra o contingente de 70 estudantes da Escola Municipal Aldo Porto, no interior de Cachoeira do Sul. Trata-se da primeira Inova Aldo, mostra de sustentabilidade e criatividade do educandário. Na exposição, 18 trabalhos com foco na sustentabilidade, criatividade e inovação que trouxeram desde consciência no consumo e recursos, passando pela invisibilidade das mulheres, tecnologia no monitoramento da umidade da terra e efeitos do alto volume de chuvas na conservação de nutrientes do solo. A tiara foi usada folhas de árvore e fita transparente. E na pulseira foi usada elásticos vermelhos e laranja. E no colar roxo e vermelho. A gente fez com 2 livros inteiros. Depois de secar e prensar, o papel está pronto para o uso. Oi, bom dia, meu nome é Nicolas. Esse projeto é importante porque protege o meio ambiente. Ele reduz o lixo e evita que mais árvores sejam cortadas. Também economiza água e energia na produção de papel novo. As apresentações foram feitas para uma comissão julgadora composta por representantes de empresas, entidades sociais e sindicais, prefeitura e universidades da cidade, que selecionaram 3 dos experimentos para a etapa regional da Mostra Verde é Vida, que acontece na próxima semana, promovida pela AFUBRA. Que eles conseguiram colocar na prática a teoria que eles leem nos livros. Então, como é importante, eles conseguem verificar que as coisas acontecem na prática. E aí a gente pergunta por que isso é de um jeito, não é de outro, e eles sabem responder. Então, eu estou assim, encantada com o trabalho deles, de todos que eu vi até agora, como eles estão conseguindo, e os assuntos, os temas que eles estão utilizando também, de muita importância. É um sensor, né, da umidade do solo, que aqui mostra os números da umidade. Aí quanto mais alto, mais seco. Aí tipo, aqui é o que está na umidade certa. Aí ele fica entre 600 e 300 e pouco. Aí quando é na terra aqui que está seca já, aí o número sobe lá para uns 900, 800. Que daí é quando já tem que regar. E a gente queria mostrar a realidade da mulher no campo. A gente pensou na mulher, que ela faz, né? E o trabalho invisível, né? Porque às vezes as pessoas não enxergam. Heterogêneas quer dizer que não se misturam. Tipo esse daqui, que é terra, água e óleo, e não se misturou. E homogêneas é quando se misturam água com açúcar, e se misturou, o açúcar se dissolveu. Ou água com sal, tipo isso, que se dissolve. Suplementos que se dissolvem. E para que serve isso? Para aproveitar mais materiais e produzir alimentos, bebidas e remédios. Perceber que as casas começam a se movimentar bastante, pode até cair, dependendo da base ou feita a estrutura. Por isso que é bastante importante o tipo de material que for usado. Se a base for mais firme e se o prédio for bem estruturado, não vai se movimentar e pode até não causar dano. Aprendemos que usar energias renováveis é importante para proteger a natureza. Elas ajudam a reduzir a poluição e o consumo de recursos que pode acabar. A energia solar é um exemplo de como podemos aproveitar a natureza sem prejudicar o planeta. Ajuda a gente a entender o meio ambiente. Ele dura bastante, só que com o tempo ele vai se decompondo e daí tem que tirar. Só que quando ele está num tempo para decompor, ele tem que ficar fechado e não pode abrir. Para ser mais exato, a logística reversa é um tipo de reciclagem, como por exemplo o agrotóxicos. O agricultor usa o agrotóxico e depois tem que devolver para o fornecedor. Preserva o meio ambiente. A lâmpada, essa daqui, ela está queimada. Essa daqui a gente tinha que devolver para a indústria.
Se não, se a gente deixa atirado no campo, pode poluir o meio ambiente, tipo as pilhas. Ser os desastres naturais. E o biogás ele é feito com matéria orgânica e com resíduos de animais. Ele pode pegar o estrume de gado, de porco, de vários animais e transformar em um gás metano que sai fogo. E também ele pode, esse aqui, o segundo, ele é feito com casca de batata e água, mas também ele pode ser feito com outras cascas de frutas, mas a casca de batata ela é mais propícia por causa que ela tem mais amido, de amido de milho, que isso talvez seja um fermentante natural. E também esse aqui, ele pode ser construído, ele pode ser realocado em outros botijões e pode ser construído pequenos biodigestores na sua residência para a fermentação desses resíduos. E aí eu posso usar onde esse biogás para cozinhar? Para cozinhar. Sério? Que dá para usar no fogão? Uhum. Pode engatar uma mangueira aqui direto para o fogão. Um incentivo à pesquisa, inovação e a mostra de 18 trabalhos que vão para a conferência de jurados convidados e, numa segunda etapa, 3 representações vão para a etapa regional da Mostra Verde a Vida da AFUBRA, aqui em Cachoeira do Sul. Eu estou na Escola Aldo Porto e do lado está a professora Juniandra, que coordena os trabalhos aqui no Educandário. A gente vai conversar com ela sobre a importância desse tipo de iniciativa na educação. Professora, boa tarde. Qual é a importância da gente fomentar, né, o interesse pela pesquisa já tão cedo e uma inovação que é a primeira vez que acontece uma mostra dessa natureza aqui na escola? Bom, nós, enquanto Escola do Campo, né, buscamos sempre trazer incentivo de pesquisa para eles, para mostrar, né, o quanto no campo a gente faz uma educação de qualidade. Todos os trabalhos estão alinhados com a BNCC e também com o nosso referencial curricular municipal. Tivemos muitos destaques, assim, estudantes que deram um show no seu trabalho, na sua pesquisa, no seu empenho, assim como a equipe diretiva, os professores e a comunidade abraçou, né? Então, temos diversos apoiadores, jurados, assim, o FSM, Pecanita, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, a ISMED e também a Condecampo. Todos eles participaram como um todo, assim, para que fosse esse sucesso que é hoje, né, a nossa primeira mostra. É a experiência do estudante tirar do contexto da sala de aula para a prática, exercitando aí a experiência, tanto como numa mostra a gente vê ali as experiências que eles realizaram, acompanhando o desenvolvimento de uma planta, acompanhando a experiência de uma vivência de uma mulher do campo na vida diária, a invisibilidade do trabalho. A gente viu também a experiência de acompanhar na sala de aula o inseticida, como funciona de maneira natural. Então, tudo isso é uma vivência que foi o incentivo à pesquisa, né, e o acompanhamento daquilo que sai da didática para a vida prática. Exatamente, né? Nós, com todo esse projeto, trabalhamos o protagonismo estudantil, onde eles foram atrás daquilo que eles vivenciaram, eles trouxeram de casa as ideias, muitas ideias surgiram de acordo, através de situações que eles sentiram que tinha necessidade, como, por exemplo, um sensor de umidade, né, onde eles sabem que perdem plantação, perdem a horta por conta de excesso de água ou falta de água, então eles acharam que poderiam fazer essas pesquisas. Saímos inicialmente, né, pesquisando e depois fomos para a prática. Foi muito legal, eles foram protagonistas. E após a avaliação dos trabalhos, os julgadores selecionaram 3 dos experimentos para serem representantes da escola na etapa regional da mostra. Em primeiro lugar, ficou a experiência com a produção de sal temperado. Bom, a gente colocou cebolinha, a gente colocou sal grosso, né? Cebolinha verde, salsa, manjericão, manjerona, alecrim, alho, cebola e pimenta dedo de moça. E todos esses estão todos desidratados. Sim. Esses são mais saudáveis do que os que são feitos em fábricas. Mais natural. No segundo lugar, os impactos da erosão do solo no meio ambiente. Nós pesquisamos bastante e foram fazendo uns testes também. Como em uma terra que tem pouco, que não tem proteção, não tem cobertura, que nem essa terra, acontece muito mais a erosão. Já numa terra que tem vegetação viva, que aqui foi plantada bem, tem muito mais proteção, tem uma cobertura que faz com que, mesmo que tenha erosão, é muito mais difícil de acontecer. E se acontecer, protege, todos os nutrientes ficam ali. E aqui é mais o médio dos dois. Pode acontecer a erosão, mas ainda é mais difícil que o primeiro.
Ele segura os nutrientes melhor que o primeiro. Se tiver vegetação, segura mais os nutrientes Sim, da terra. isso. E em terceiro, o experimento realizado com o uso de inseticidas naturais. E a citronela também, como mata os insetos, os mosquitos, as moscas. Com um borrifador, isso parava na escola. Como a escola estava apresentando muitos mosquitos, nós passamos pela escola. E aí viram que diminuiu? Sim. E vocês fizeram o extrato de citronela? Sim. Como é que faz? Com álcool e com as folhas da citronela. O Aldo Porto, inclusive, é meu avô, então eu sou daqui, eu moro aqui fora. Então, para nós, eu acho assim, é o que torna a escola viva. É o que faz com que a escola realmente ensine algo. A gente sai do papel, a gente sai do conteúdo, a gente sai do professor só expondo e eles constroem. E eles construírem eu achei fantástico. Inclusive teve ali alguns que tentaram de alguma maneira e aí acabou não dando certo, eles foram atrás de outros trabalhos, então aquilo ali para nós foi assim, eles não desistiram nunca. É isso que vale. É isso que vale a dificuldade de sair cedo, a dificuldade da estrada. O sorriso deles hoje ali já vale por qualquer dia que a gente tenha vindo fora do horário e tudo. Eu acho que é escola viva e é isso que conta para nós. Se a primeira teve esse tamanho que está tendo agora, eu acho que o céu é o limite para a próxima. E se depender das novas gerações, realmente, o céu é o limite. Mesmo sem avaliações, sem integrar o processo competitivo, os pequenininhos, estudantes da pré-escola até o 3º ano, não ficaram de fora. Eles produziram seus trabalhos e se colocaram como parte da mostra, integrando esse movimento pela educação e pela pesquisa. Bela iniciativa da Escola Aldo Porto, grande abraço para toda a comunidade escolar, para os estudantes, para os professores, para os pais, porque certamente todos se engajaram para esse momento, né? Minha gente, está na hora do quadro E aí, quanto sobra? Tá chegando a Natasha Proknov para falar um pouquinho sobre aqueles cuidados que a gente precisa ter com o dinheiro da gente. Você já parou para pensar que às vezes tem pessoas que melhoram o aspecto do ganho, do quanto recebem no fim do mês ou ao longo do mês, mas isso não significa necessariamente que elas estão melhor financeiramente, porque ao mesmo tempo que às vezes a pessoa ganha mais, ela termina gastando ainda mais. É o efeito gangorra. Hoje, no quadro E aí, quanto sobra, vamos falar sobre o efeito gangorra. Por que o seu dinheiro nunca sobra no final do mês? E eu começo o quadro perguntando: por que será que há pessoas que ganham mais hoje do que há alguns anos atrás, mas continuam sempre no aperto? Sabe por quê? Porque vive também no efeito gangorra. Quando a renda sobe, os gastos sobem junto. E às vezes, os gastos sobem até mais rápido. É como uma gangorra. De um lado está a renda e de outro estão os gastos. Sempre que a renda aumenta, muitas pessoas se apressam em elevar o padrão de vida também. E acabam trocando o carro, aumentam o aluguel, assinam mais serviços, fazem mais compras parceladas e o resultado é que o equilíbrio continua o mesmo, sem sobrar dinheiro no final do mês. Vou dar 2 exemplos práticos para vocês entenderem melhor. Imaginem uma pessoa que ganhava R$3.000 e gastava R$2.700. Recebeu um aumento e passou a ganhar R$3.600. Só que em poucos meses começou a gastar R$3.800, porque assumiu novas parcelas e despesas. Antes sobrava 300 e agora falta 200. Isso também acontece com empresas. Imaginem uma empresa que faturava R$50.000 e tinha um lucro líquido de R$8.000. O faturamento sobe para R$65.000, mas sem planejamento, contratou mais pessoas, aumentou o espaço e assumiu novos custos fixos. E qual foi o resultado? O lucro caiu para R$6.000. Mais trabalho, menos lucro. Então a regra de ouro para quebrar esse ciclo é simples. Sempre que a sua renda aumentar,
segure o padrão de vida por mais alguns meses e direcione parte desse aumento para quitar as dívidas, criar uma reserva de emergência e investir em algo que gere mais renda. Subir na vida é ótimo, mas não adianta aumentar os valores que você recebe se você também sobe muito as despesas. E para quebrar, então, o efeito gangorra, você precisa fazer um lado pesar mais. E esse lado precisa ser sempre o lado que entra o dinheiro e não o dos gastos. Equilíbrio é tudo, né, minha gente? E agora nós vamos a mais um bloco de interatividade, espaço que a gente abre para você também se expressar, contar a sua informação, a sua notícia e também para comentar à vontade os conteúdos que nós estamos exibindo aqui. Na telinha, o número do WhatsApp para você enviar a sua mensagem, 51997697129. Me acompanha aqui na tela. Jenis, participando, gostaria de homenagear minha mãe, Tereza, pelo aniversário dela. Feliz aniversário, mãe! É a mensagem da Jenis. Grande abraço aí para Tereza, muitos anos de vida, felicidades, um abraço também aqui de todo mundo do NT Sul. Mais recadinhos, a mensagem da Célia Moraes, de Rio Claro, São Paulo. Amo fotografar flores, animais e a natureza. Esses pássaros nasceram no vaso do abrigo de casa. Um encanto acompanhar todo o processo de nascimento, crescimento e o primeiro voo. Muito bom, obrigado, Célia, por compartilhar a foto cheia de significado e também sobre a sua paixão pela fotografia. Amanhã, inclusive, nós vamos ter mais uma reportagem, porque a mensagem da Célia veio no contexto de uma reportagem que nós produzimos falando sobre o Dia da Fotografia, que foi ontem. Contamos então algumas histórias de fotógrafos aqui do município de Cachoeira, no Rio Grande do Sul, e amanhã tem mais uma reportagem falando sobre a questão de significado da fotografia, o impacto que a fotografia causa na gente. Obrigado, Célia, pela tua participação, tá bom? Mais um detalhe, para quem perdeu essa reportagem de hoje, daqui a pouquinho ela vai estar no YouTube, no Instagram, @TV Cachoeira, no Facebook. O YouTube tá na tela ali, inclusive, o link para você se inscrever, acompanhar os conteúdos que você eventualmente perdeu, tá bom? A Simone está participando. Eu e meu filho caminhamos umas 10 quadras para largar o lixo reciclável no container. Não adianta colocar só no centro, pois nos bairros também precisamos separar o lixo. A prefeitura deveria investir mais recursos nessa área. Muito obrigado, Simone, pela mensagem. Esse é um assunto importante, um desafio que Cachoeira do Sul tem, não é? Justamente para a questão de separar ali os materiais recicláveis. Obrigado, Simone, pela tua mensagem. Mais recadinhos, temos aqui o Claudinei, situação da Rua da República, uma opção de acesso à Escola Angelina Salzano Vieira da Cunha. Já fiz protocolo junto à Secretaria de Infraestrutura, mas ainda não foi tomada nenhuma providência. Obrigado, Claudinei, também aí pelo teu recado, pela mensagem. A gente sabe que Cachoeira do Sul tem muitas questões de infraestrutura que precisam ser resolvidas. A gente recebe muitas mensagens sobre problemas viários e você de casa, inclusive, pode mandar sempre para a gente, que na medida do possível vamos encaminhando para as secretarias responsáveis, buscando atualização, buscando respostas. Muito obrigado a você de casa que interagiu com a gente. O NT Sul desta quarta vai ficando por aqui, outras informações em nossas redes sociais e o nosso encontro está marcado, é amanhã, meio-dia, nova edição do telejornal NT Sul. Fique com a TV Novo Tempo, o canal da Esperança e até amanhã. Tchau!